Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu vou direto para a minha conversa aqui com o nosso convidado, o ex-deputado, ex-candidato, na verdade, pré-candidato a prefeito de Rio Branco e agora pré-candidato a vice na chapa de Fernando Melo, Luiz Calixto. O que levou o ex-deputado a tomar esta decisão? Ele que reiteradas vezes disse que tinha uma candidatura posta e tentaria ir até o fim. Ele nos fala de sua decisão, do cenário político e, obviamente, responde também às perguntas dos internautas. Tem muita gente aqui perguntando para o Calixto sobre esta decisão tomada esta semana. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Prazer renovado estar aqui. Prazer nosso. Bonita camisa, deputado. Bonita, né? Bonita, cor de vinho. Obrigado. Bonita, vermelha. Cor de vinho, assim, meio açaí, vermelhinha. Encarnada. Encarnada. O coração é vermelho também. O coração, o sangue, né? A preferência por esta cor maravilhosa. Que maravilha. Desculpa aqui a piada, viu, deputado? Você está perguntando se eu sou petista? Não, de forma nenhuma. Só perguntei se o coração era vermelho. O que eu quero te dizer é que nenhum partido, nenhuma agremiação pode se arvorar o direito de monopolizar uma cor, de monopolizar uma ideia. Eu me julgo no direito de usar a cor que eu bem entender. Eu gosto do branco, gosto do vermelho, gosto do azul. A minha cor preferida é o preto. Infelizmente não uso durante o dia porque o nosso estado é muito quente. É muito quente. É porque muita gente fala que o deputado Fernando Melo, a quem o senhor já apoia, precisava de alguém que lhe desse realmente o respaldo de verdadeira oposição. Eu comecei fazendo essa brincadeira porque muita gente diz assim, o jacaré tem um coração vermelho. Eu, sinceramente, na minha opinião, acho até um pouco de exagero e maldade com o ex-deputado Fernando Melo, porque hoje ele escolheu ser um membro da oposição. Mas essa história toda de que o seu nome empresta um cunho oposicionista, isso também marca essa decisão e marca essa chapa a partir de agora? Alain, primeiro eu queria falar com relação ao candidato Fernando Melo, do qual, com muita honra, eu serei o vice-prefeito. O Fernando fez uma opção de largar o poder para vir para a oposição. Esse caminho é um caminho que poucos fazem. O normal, o usual na política é fazer o caminho inverso. É sair da oposição para ir para o governo. E logo no dia seguinte, a gente encontra as publicações com a escritura de compra e venda. São cargos, obras, vantagens, benefícios. Então, só o fato de largar o poder e vir para a oposição já é um ato de extrema coragem que deve ser homenageado pela população. Com relação a emprestar a minha cara de oposição ao Fernando, eu acho que não é necessário, porque a partir do momento em que ele fez a opção pela oposição, ele já sabe que tem que assumir compromissos com a oposição. Mas o senhor sabe que é um comentário recorrente. Sim, mas Calixto empresta esta sanha oposicionista ao Fernando. E eu fico até envaidecido. Eu fico até orgulhoso com esta comparação, com esta adjetivação, porque as pessoas que me conhecem, que acompanham minha trajetória política, sabem que eu não faço jogo duplo. Eu não sou pau de dois bicos. Eu tenho minhas posturas firmes, coerentes. Algumas pessoas não gostam, o que é normal numa democracia, mas outras gostam, porque eu não negocio princípios. Eu continuo e continuarei fazendo oposição ao PT. Continuo e continuarei fazendo oposição a este Estado maléfico de perseguição, de corrupção, de compadrio, de panelinhas. Então, se esta minha postura avaliza o Fernando Melo na oposição, eu fico muito orgulhoso por isso. Mas quero contribuir com ele na condução de uma campanha onde a gente possa, ao longo, né, desse período eleitoral, expor as nossas ideias, as nossas propostas, as soluções para os problemas que nós apontamos. Agora, como sempre disse e repito, nós precisamos reavaliar os conceitos políticos e administrativos no Estado do Acre. Fala-se... Pois não. Conclua. Não, fica à vontade. Fala-se, deputado, que houve também um processo demorado de escolha do vice e algumas tentativas frustradas por parte do Fernando Melo e do PMDB. Por exemplo, o tenente-coronel Juvenal, que
já declarou seu apoio à candidatura de Bocalhon e também anunciou que é pré-candidato a vereador na capital. Bem, nisso tudo, já houve aí comentários dizendo, olha, o Calixto foi a única maneira de se salvarem o Fernando e o Calixto. Não. O que o senhor pensa desse comentário? Não, né, de forma nenhuma. Tinha outras pessoas, inclusive pessoas melhores do que eu, para ser visto do Fernando. Mas fui convidado e participei de uma reunião onde eu me convenci que seria desta forma que eu contribuiria muito mais com a minha oposição. Quem chamou quem? O senhor chegou lá e olha, eu me coloco ou lhe convidaram? De forma nenhuma. Eu recebi uma ligação do deputado federal do Flaviano Melo, uma pessoa que eu não tenho assim tanta proximidade, mas tenho um relacionamento político muito antigo do PMDB, minha família sempre do PMDB, do MDB, né? A minha mãe tem uma proximidade muito grande com a dona Laudir, mãe do Flaviano, e ele me ligou e disse, Calixto, o que é que você acha? Né? Depois recebi um convite do senador Petecão em nome do PSD e fiz as ponderações. Eu sei que eu posso até ter decepcionado uma ou outra pessoa em não sair candidato, mas ao longo da campanha eu as reconquistarei, porque como eu enfrentaria este poderio do PT tendo apenas 20 segundos de televisão? Eu tentei muito fazer coligações, mas a maioria dos partidos cambam para o lado do governo. Uma outra parte cambaram por uma aliança já nacional para o lado do Tião Bocalhon. Então, como eu recebi este convite do PMDB e do PSD, eu disse, olha, aceito, mas quero participar ativamente da campanha. Não quero ser um vice apagado que fique colocado de canto, eu quero participar. Eu quero ir para a televisão, eu quero ir para os bairros, dizer que nós precisamos fazer uma mudança necessária em Rio Branco, que nós precisamos alternar o poder. E tem perguntas sobre essa questão do senador Petecão. O Aquinha Siqueira e o Neudes Pereira fazem justamente a mesma pergunta. Estão comentando nas redes sociais, deputado, e eu gostaria de saber da sua boca se é verdade que a montagem da chapa Fernando Melo Calixto foi uma imposição de Petecão. E o Neudes Pereira continua. Foi uma imposição ou não foi, deputado? Alain, você conhece aquele trecho da música da Ivete Sangalo que diz assim, ó, comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo é na base do beijo e na base do amor. Tem que saber conquistar. Tem que ser no convencimento. Tem que ter um namoro. Ninguém impõe nada ao Luiz Calixto. O Luiz Calixto é um homem de diálogo, de convencimento. Não tenho problema nenhum em fazer uma modificação de uma ideia, de uma posição, mas sem imposição. Então, dizer que o Petecão foi uma imposição do Petecão é querer compará-lo aos métodos truculentos da Frente Popular, onde lá sim tem imposição. Então isso foi mera especulação? Foi especulação. E outra coisa, você sabe que quando eu tenho tempo, eu frequento o ambiente das redes sociais e eu não vi isso. Eu não vi esse... É o comentário aqui da Aquinha Siqueira e do Neudes Pereira. Mas ele disse que nas redes sociais... Não, de forma nenhuma. Isso foi um processo consensual, um processo de convencimento. Tenho gratidão e tenho reconhecimento pelo senador Petecão. É um grande aliado, né? É um grande aliado, é um dos nossos maiores cabos eleitorais, é um homem extremamente popular, mas nada de imposição. Ao contrário, o Petecão sempre desejou que eu, de fato, saísse candidato. Ele é um dos que achavam que a minha candidatura solo seria muito mais interessante à oposição do que propriamente numa chapa com o Fernando, mas também se rendeu aos argumentos da maioria. O que o senhor achou dessa nova pré-candidatura, agora da deputada federal Antônia Lúcia Câmara, e desse discurso de que Bocalhon preteriu os evangélicos? O senhor acredita nisso? E o que o senhor achou da pré-candidatura da Antônia Lúcia? Claro que não. Isso é uma grande mentira dessa deputada. Não houve preterição de ninguém. De fato, a deputada Antônia Lúcia, ela queria indicar um evangélico desde que o evangélico fosse sua filha. É diferente, ela não queria a candidatura de uma liderança deste importante e necessário segmento. Ela queria a candidatura de sua filha. Ela faz a sua campanha pensando nos seus bens pessoais. Ora, ela está sendo estimulada pelo PT. Todos nós sabemos disso. Eu assisti a entrevista do presidente do PT. A gente vê a satisfação. Ora, se o PT, de fato,
quer tanto um evangélico como vice, por que então lançou um comunista? Um comunista que sequer acredita em Deus. O senhor está afirmando que o Márcio Batista não acredita em Deus? Historicamente, todos os comunistas são ateus. Tem uns que acreditam em Deus. Ou então são comunistas falsos. Né? Então, isso é história, isso é balela, isso é conversa fiada. Nós respeitamos os segmentos evangélicos. São segmentos que contribuem muito com a evolução da nossa sociedade. Agora, eu acho que os evangélicos têm que participar como vereadores, como vice-prefeito. Agora, todo mundo só quer evangélico como vice-prefeito. Por que não quer como prefeito? Como prefeito. Como governador. Como governador. Todo mundo acha, não, tem que ter um papel subalterno. Não, tem que... O segmento é tão importante... Um protagonismo. Que tem que ser ator principal. Né? Agora fica todo mundo, não, o Tião Bocalão chutou. Não existe isso. Não existe isso. Eu estou numa posição de adversário do Tião Bocalão, mas tenho por ele respeito e não vou aqui fazer aleivosias com o seu nome. Aliás, o senhor disse às quentinhas da redação, ao Fábio Pontes, que eu vou dizer o que o senhor falou. O senhor disse assim, ó... Quer dizer que você estuda para fazer as minhas entrevistas? Não, estudo, com certeza. O senhor disse assim, ó... É hora da oposição mostrar união e parar com desavenças. O senhor quis dizer justamente com relação a Bocalão? Nós temos que ter maturidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, Alain, destruir as pontes para fazer o caminho de volta. Estou nessa empreitada com o Fernando Melo e chegaremos ao segundo turno. Mas, se por alguma desventura o candidato que chegar ao segundo turno seja o Tião Bocalão, nós estaremos juntos, porque o nosso adversário é o PT. O nosso objetivo principal é fazer a mudança necessária tirando o PT do poder. Deixa eu aproveitar o tempo que é curto, tem uma pergunta de um evangélico, que é o Joel Lima. Ele diz o seguinte: Alan Henrique, por favor, pergunte ao senhor Calixto quais as propostas para combater as drogas e todos os seus desdobramentos aqui na cidade. As inúmeras bocas de fumo, regiões onde só entram quem os traficantes querem, o exagerado consumo de drogas, a venda próximas às escolas públicas da nossa capital, etc. Há algum projeto dele, de Fernando Melo, para esta área? Alan, a criminalidade só se estabelece onde o Estado é ausente. Então, da parte da Prefeitura, nós vamos manter presente o poder público para dizer à população daquela comunidade que lá vai ter posto de saúde, que lá vai ter rua limpa, que lá vai ter iluminação pública. Agora, a Prefeitura fará a sua parte. Né? Eu defendo também que algumas organizações, ONGs, igrejas também se somem a este movimento de recuperação. Trabalhos que já existem. Que já existem e trabalhos que são reconhecidos. E centros de recuperação, né, que funcionam então, há muitos anos. Agora, o combate a esse flagelo da droga é uma coisa muito mais grave. Isso envolve o governo federal, que tem que jogar duro nas nossas fronteiras. Essas nossas fronteiras com a Bolívia e com o Peru, que são os maiores exportadores de cocaína para o Brasil, são desguarnecidas. Então precisa de uma ação efetiva do governo federal, de polícia, de repressão. O governo do Estado também é muito apático com relação ao combate, né, à repressão à droga. Então nós precisamos que cada um faça a sua parte. A Prefeitura fará a dela. Agora, a parte principal é impedir que esta droga chegue ao nosso Estado. Deputado, nosso tempo está estourado. Vou fazer a última pergunta. O Ilamis França diz o seguinte: boa noite, Alan Henrique. Eu gostaria de saber do nobre deputado o que ele quis dizer ao se referir que seu grupo seria a verdadeira oposição no Acre. Alan, tem muita gente que se diz oposição, que quando chega no período eleitoral, né, bate no peito e diz que é oposição apenas para capitalizar essa imensa multidão da população que está ao lado da oposição. Tem muita gente que diz isso, são os arrivistas, são os aproveitadores e oportunistas. Agora, a gente não vê esse pessoal abrir a boca para denunciar os malfeitos do governo, para denunciar a corrupção, para denunciar as bandalheiras, para denunciar as perseguições. Fica todo mundo na toca. Eu duvido. Tem muita gente, Alan, e eu reconheço isso. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas muita mesmo. Mas eu duvido que tenha um que diga que eu seja pau de dois bicos. Que acerte, que faça um acerto aqui com a oposição e à noite vá negociar princípios com o governo. Eu duvido que alguém diga que o Calixto cria dificuldades para à noite vender facilidades. Por que verdadeira oposição?
Porque, Alain, tem uma década, quando ninguém queria fazer oposição nesse Estado. Quando ninguém queria fazer, e você sabe disso. Quando quem fazia oposição era inclusive vaiado, eu já estava lá. Então é por isso que eu posso dizer que eu participo da verdadeira oposição, daquela que faz oposição todo dia, que fez oposição no mandato, que fez oposição fora do mandato, que trabalha na oposição fora do mandato. Porque tem uns, e aí vai uma crítica aos nossos queridos oposicionistas de ocasião, que sabendo que existe um segmento muito grande da população que está insatisfeito com o governo, se pula dentro para tentar aproveitar desse voto. Por isso que eu digo que nós somos a verdadeira oposição. Gente, eu conversei aqui com o ex-deputado e agora pré-candidato a vice-prefeito de Rio Branco na chapa com Fernando Melo, Luiz Calixto, do PSL. Deputado, obrigado pela tua vinda. Olha, eu queria que você também me desse o salário de deputado. Você só me dá o título. Eu sou ex-deputado. Eu sou ex-deputado, mas eu sempre trato com esse carinho todos os ex-deputados e ex-prefeitos. Obrigado mais uma vez, deputado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.